Tudo começa em um clima até bacana com o Alessandro e a Maria José, mas ele acaba estragando, bicho, perguntando o que aconteceu entre a relação dela com o Bruno. A Maria, por sua vez, se senta na cama sem entender aquela pergunta, olha para o Alessandro e pergunta se ele está com ciúmes. O Alessandro responde que está com ciúmes sim e muito. A Maria fala que se apaixonou e o Alessandro puxa o pino da granada e debocha dizendo: "Nossa, você se apaixona muito rápido porque na noite anterior você disse que me amava." E isso já basta para que a Maria estoure e diz que sim, que disse mesmo isso, mas que se arrepende por ter falado isso porque está vendo ali que ele não acredita nela. A Maria ainda diz que como que ele acha que ela poderia continuar amando uma pessoa que lhe enganou daquela maneira e que lhe usou e fez o que quis. Ela está se referindo ao Bruno e ainda diz que agora o Alessandro está fazendo a mesma coisa para poder se vingar dele e do Bruno. E depois ela tenta sair do quarto dizendo que não vai querer mais saber de nada e não vai se prestar a essas coisas não. Porém, o Alessandro pula da cama, lhe segura e pede para ela ter calma, porque ali eles estão apenas conversando, por favor. A Maria diz que agradece tudo o que ele fez por ela e por sua família, mas afirma que isso não pode dar certo, porque a família dele não aceita ela e nem ele sabe o que quer nem o que pretende. Já o Alessandro, com o seu jeito carinhoso, ele abraça ela e pede que ela tenha calma e que não fique assim, porque ele só quis dizer que há pouco tempo ela estava apaixonada pelo Bruno, mas que depois sim, ela se desiludiu, mas que apesar disso, depois que surgiu o problema do pai dela, ela mesma preferiu confiar no Bruno do que nele. A Maria diz que só confiou no Bruno porque ela foi ameaçada e o Alessandro fala que ela deveria, na verdade, ter contado tudo a ele. A Maria diz que ficou com muito medo dele cumprir o que disse e mandar o pai dela para a cadeia. O Alessandro diz que entende isso sim e que é até admirável o que ela tem feito pela família e pergunta até que ponto ela está disposta a chegar para proteger eles. A Maria diz que não sabe e o Alessandro pergunta se ela está disposta a ir até para a cama com o Bruno. E a Maria diz que é claro que não e o Alessandro diz que a Raquel disse a ele que até outro dia ela tinha visto ela e o Bruno se beijando. A Maria se levanta revoltada e diz que isso é tudo uma grande mentira e que a irmã dele é uma megera que odeia ela muito e pergunta ao Alessandro que tipo de pessoa ele acha que ela é. O Alessandro responde que é exatamente isso que ele está tentando descobrir. E a Maria não baixa a crista e diz que também ela está ali tentando descobrir que tipo de pessoa que ele também é. Porque ela já foi usada uma vez e não quer que nunca mais façam isso com ela. E que ela pode ser ingênua, ignorante e tudo o que ele quiser, mas que não vai admitir que outro homem engane ela. Logo depois, ela dá voado dali do quarto e deixa o Alessandro se lamentando toda essa situação. Já lá na sala, o seu Pedro está conversando com a Vitória e diz que é um homem pecador. E a Vitória se levanta e pergunta quem nunca pecou. O seu Pedro diz que na casa dele tem um quadro muito antigo da Virgem das Dores e que não sabe bem, mas que ela, a Vitória, lembra muito essa Virgem. Já a Vitória, por sua vez, olha para ele e o seu Pedro diz que se ela já cometeu algum pecado, esse pecado deve ter sido muito pequeno. E ao tocar na ferida, a Vitória apenas pede com licença e vai embora. E quando ela sai, o seu Pedro olha para Felipa e diz que depois ela volte ali porque espera por ela. E a Felipa diz que mais tarde ela vem dar outra voltinha ali e o seu Pedro agradece a ela. E a Felipa vai embora e ele fica só de zóio. E logo em seguida a Felipa, que acompanhou a Vitória, ela diz que o seu Pedro é um pobre coitado, mas que ele é uma boa pessoa. E a Vitória solta o verbo e diz que não sabe como pode ser uma boa pessoa alguém que vende drogas. A Felipa fala que de repente isso não é verdade e a Vitória diz que foi o Bruno mesmo quem disse isso a ela. E depois ela pergunta a Felipa o que ela tanto fazia lá.
A Felipa diz que apenas estava conversando e que, por coincidência, eles são do interior. E a Vitória pergunta se só por isso ela vai ficar agora amiga dessa gente. A Felipa, por sua vez, não se intimida e pergunta por que ela está falando isso. Isso é porque eles são pobres, porque se for assim, ela também é. Ou se eles são do interior, e lembra novamente a Vitória que ela também é do interior. A Vitória diz que não está dizendo isso por esses motivos e que sim, ele até parece ser uma boa pessoa, mas é um delinquente, e que a filha dele envolveu o Alessandro em um monte de mentiras e que com certeza ele concordou com tudo. A Felipa pergunta se ao menos ela falou com ele e se realmente ela acredita que esse pobre senhor é capaz de tudo isso. A Vitória diz que na verdade só há duas opções: ou o Alessandro ficou louco ou a filha desse homem fez tudo isso com algum bandido amigo dela. Depois ela encerra essa conversa, chama a Felipa para ir embora dali e nem sonha que o bandido que tanto ela acusa é o seu próprio filho que articulou toda essa bagaceira aí. Agora já é noite lá e a Paula está conversando com a Maria e a Paula pergunta se realmente o Alessandro pagou a dívida do pai delas e a Maria diz que sim, que isso foi 50 mil e manda ela imaginar isso. A Paula fica surpresa e a Maria diz que agora é claro que ela vai ter que vender o apartamento para que assim venha devolver esse dinheiro a ele. E a Paula pergunta sobre ela, o que ela pensa em fazer, se ela vai querer ficar com o Alessandro. A Maria diz que não sabe e a Paula surta e diz que como que você não sabe disso? E a Maria repete que não sabe e a Paula pergunta o porquê. E a Maria responde que elas duas não pertencem a esse mundo ali e que além de tudo ela está se apaixonando e que não quer de forma alguma sofrer como sofreu com o Bruno. A Paula por sua vez abraça ela e diz para ela não pensar nisso e quem disse que ela vai sofrer, porque o Alessandro é totalmente diferente. A Maria diz que na verdade esse é que é o problema, porque o Alessandro é muito bom, doce, é a melhor coisa que já aconteceu para ela. E a Paula questiona ela se isso não é bom. A Maria diz que ela tem que entender que é muito difícil acreditar que depois de tentá-lo, enganá-lo, ele ame ela tanto quanto ele mesmo diz. A Paula pergunta se ela acha que o Alessandro está fingindo e a Maria diz que na verdade ela não sabe porque os homens vão para a cama com qualquer uma e que eles mentem, fingem e que foi exatamente isso que o Bruno fez com ela e que agora o Alessandro está fazendo a mesma coisa para esfregar na cara do Bruno e depois vai mandar ela passear e que ela não vai conseguir de forma alguma tirar ele do coração. A Paula diz que não, que isso não vai acontecer e ela vai ver que não e pede para que a Maria fique tranquila porque ela tem certeza que o Alessandro ama ela de verdade. Só que agora o negócio vai esquentar porque o Alessandro vem descendo bem tranquilo ali a escada. Quando ele escuta o piano tocando, ele olha de lado e vê o Bruno. Ele vai até a ele e pergunta o que ele está fazendo ali. Já o Bruno, por sua vez, diz que essa casa ali é dele e o Alessandro retruca e diz que não, que essa é minha casa e não quer ele como hóspede e que deu dinheiro suficiente para que ele fosse pro exterior, pro inferno, e declara que não quer que ele fique ali nem mais um segundo e taca a mão na bebida dele e joga no chão. O Bruno diz que se ele não quer ele ali, que expulse ele se puder, e o Alessandro diz que é claro que ele pode expulsar ele. O Bruno se levanta e pergunta se será ele mais quantos que vai expulsar ele e nesse momento o cacete come ali e a Felipa começa a gritar e até que a Vitória aparece também gritando, separa os dois e o Alessandro diz que quer que ele vá logo embora. O Bruno diz que não vai embora porque o pai dele disse que essa casa também é dele e o Alessandro diz que não, que isso não é verdade porque o pai dele deixou foi uma casa para ele na praia. A Vitória, por sua vez, sem ter o entendimento de tudo o que está acontecendo ultimamente ali na casa deles, ela diz ao Alessandro que isso é inaceitável porque o Bruno sempre morou ali desde criança e que essa foi a casa dele a vida inteira. O Alessandro solta o grito para cima e diz que isso não interessa a ele e que o Bruno vai embora sim, e a Vitória manda o Alessandro ficar calmo e o Alessandro continua falando que o Bruno vai embora sim e a Vitória pede para que ele fique calmo e finaliza dizendo: Alessandro, isso não é justo o que você está fazendo e que se o Bruno for embora, eu também vou.